pessoal, ok? Então vamos analisar o campo de perspectiva, voltando a fazer a resenha, né? Livro coletivo de autores. Esse livro aqui eu lembro daquela música, né? Em todo o contexto, falava né? E o neoliberalismo, cada um tinha o seu linguajar, o respeito entre a cultura erudita e a cultura popular, que é uma somatória segundo o Libano, como eu já falei. Então, eu falo, eu me apaixonei pela pessoa errada. Nem eles estão sabendo o que eu estou sofrendo. Ou seja, a educação física, uma outra cidade humana. Paixão, alguns colocam, significa as questões da ideia de Platão. A paixão é uma ideia que algo desejável, que depois que você concretiza essa ideia, segundo Aristóteles, depois, ou seja, vai vir mais outras maneiras dentro desse zoológico, os idiomas que ocorrem nas introduções quando ele fala sobre a metafísica. Nós temos o livro de Aristóteles, a Metafísica, que eu já coloquei como referência, e coloca as introduções relacionadas sobre ímpar, par, sim e não. Então vamos lá. Me apaixonei pela pessoa errada. Não sabe como eu estou sofrendo. Então, muitas vezes, o próprio movimento ligado à educação física não sabe que nós sofremos bastante falar sobre a educação física e a motricidade humana. Ok? Estou sofrendo em questões de me apaixonei pela pessoa errada. Não sabe como eu estou sofrendo. Então, essa compreensão é básica para a concretude do currículo, né? Que, como eu coloquei sobre a questões ao nosso ver, ele se materializa quando penetra no pensamento do aluno, dando uma qualidade a esse pensamento, a qualidade entre a disciplina e os campos interdisciplinares, indisciplinados. Tal qualidade vai sendo construída através de aproximações sucessivas do sujeito que pensa com o objeto pensado, mediado pelo conhecimento. Ok? Então coloca-se esse tipo de representação que vai haver o quê? O campo da simultaneidade, simultâneo, as avaliações constantes, e essa seriação haverá complexitividade. Portanto, entre a ciência e as línguas que eu falei, ligado a várias matérias, como a ciência física, biológica, que propõem como um conteúdo de ensino para a quinta série e outras séries, terra. Vamos lembrar de quem? Aristóteles, quando fala sobre elementos de terra, ar, fogo, e que não tem como, ou seja, pode até ter um dom ligado ao senso comum, não entender, né? Ou seja, terra, ar, água, ou seja, e em terceiros, o homem e o meio ambiente. Em terceiros eu falo ligado à terceira pessoa, à terceira classe. Hoje eu vou voar na terceira classe hoje, povo mais marginalizado. Porque o povo mais marginalizado é a terceira classe, é a terceira pessoa, porque somos todos nós. Às vezes, classe A, classe B ou classe C, vai haver uma marginalização, independente que sejam os níveis de poder aquisitivo. Ok? Nós sabemos que até a praia, os campos litorâneos, coloca fatores importantes ligados à contemporaneidade e que depende da terra. A terra é sujeito ao quê? Ao ar. O ar em campos de previstos, consumo máximo de oxigênio, um ar, e outros patamares ligados ao Cooper, que eu coloquei a questão de Cooper, que ele fala, não é só depois dos 40 que nós temos que preocupar com a qualidade de vida. Eu coloco aqui na terceira pessoa, né? Ligado à dependência da terra, da água, do fogo, do ar, e esses fatores que nos coloca como Monteguister, fala Monteguisdel, né? Mas alguns falam Monteguista. Monteguisdel acho que é melhor, ao meu ver. Acho não, ao meu ver. E ele fala ali mediação do fogo, tolerância ao fogo. Ali é uma pureza linda que ele coloca sobre Aristóteles. Então, uma perspectiva, exatamente a forma de apresentá-lo, divulga o desenvolvimento da visão. Ou seja, de apresentá-lo ao livro Aristóteles,
de apresentar alguns piques, algumas atividades. Você pode simbolizar o movimento, e o movimento simbólico vai relacionar o que é fogo, o que é água, o que é terra. A própria criança, desde a sua faixa etária da pré-escola, tem os seus erros e acertos. E nós continuamos também essa função educativa, essa função operativa, nessa função, ou seja, habilitativa, nessa função competitiva, nessa função competitiva, ligada à competência, ou seja, também e autência, né? Ou seja, a autência quer dizer o quê? A autoridade e também a autenticidade, autência, autoavaliação, essa autência que vai o quê? Autência muitas vezes nos coloca patamares como o Gerald Lebrun, não o Lebrun ali da UVV Universidade, tempos atrás, que eu já participei, mas nos coloca princípios de simultâneos. O que é simultâneo? Algo que vai gradativamente vai acontecendo. Você vai anabolizando e depois você vai catabolizando a pesquisa. Ó, me apaixonei pela pessoa errada, não podia ter apaixonado pelo direito, podia me transferir lá e entrar no estágio, podia entrar na medicina. Olha que tive convites. Lógico, já participei de algumas salas ligado a essa disciplina, mas eu, como falei com uma professora santiana, tem outro professor santiano também. Eu coloco um campo santiano aqui em questões do substantivo e pronome feminino. O pronome coloca em questões de indefinições, né? Ligado, ou seja, a ideias, que o gênero é ligado à construção social. Fica muito indefinido. Ela vai entender o que quer dizer entre homem e mulher nessa ambivalência em países que nós estamos, não em campos ideológicos, mas aparelhos convenientes. Temos que ter cautela e cuidado, ok? É a partir dos registros, não um campo, ou seja, isolado, tratar a pessoa num campo isolado, só na sua expressão corporal, ok? Então vamos lá. Então no exemplo dado, pensar o ar, a água, a terra, o homem, o meio ambiente, o fogo, pensar o mundo natural, as relações com o mundo social. Nós podemos ver, quem comprou o livro relacionado a Aristóteles também, a compreensão de água de uma criança na pré-escola não é a mesma daquelas que está na quarta série, nem da que frequenta a oitava. Tentando as três lidam com o dado da água. Agora está falando que é preciso beber água, porque motricidade H2O. H2O, se eu tomar também um anabólico, esteroide, qualquer tipo de substância que eu quero que possa desenvolver. Ou seja, até a andropausa, menopausa, reposição hormonal, aí que vai haver um processo osmótico, que eu tenho que, ou seja, é necessário beber a água que possa haver o que? Essa dilatação. 60% alguns falam aqui, 60%, 70%, mas eles colocam a questão cerebral. Eu não estou falando que é a teoria cognitivista, mas quando eu penso só o cérebro aqui que precisa de carboidrato, fica muito isolado, fica uma paixão, né? Me apaixonei pela pessoa errada. Então nós temos que apaixonar pelo nosso corpo como um todo. Mas o nosso corpo tem a nossa assimetria, ou seja, entre formas diferenciadas. E essas formas e cores diferenciadas nos coloca fatores que vêm romper formas lineares que vão ser um tratado ligado ao conhecimento escolar e esses substantivos coletivos que vamos ver de décadas até hoje, de milênios até hoje, ok? Vamos lá, então, quando eu falo sobre o princípio curricular para a organização dos conteúdos ou da espiralidade, da incorporação das referências do pensamento. Espiralidade é o quê? Você vê aqueles dados, aqueles psicologia infantil, pré-escola, há 1, 2 anos, lembra que eu falei? Às vezes só fala 1 ano, não fala 3 meses, 1 mês, 1 dia. Nós temos que dar valor, 1 mês eles colocam em destaque, mas 1 dia tem que ter um valor muito grande. 1 dia está vivo uma criança, depois chega aos 40, chega aos 20, é algo que possa harmonizar e nós temos que parabenizar cada dia, não só o filho, mas os pais ou mães, ou quem criou, ok? Nessa linguagem, ou seja, nessa linguagem empresarial, linguagem de comunicação e esses fatos e esses fatores. Né? Me apaixonei